Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não esteja inscrito. Se quiser receber notificação, ative o sininho, faça seu comentário, dá seu like e compartilhe. Em tempo de tranquilidade, nos sentimos muito seguros, mas podemos baixar a nossa guarda. Vamos ver logo após a vinheta? Em tempo de tranquilidade, nós corremos o risco de nos acomodar, de deixarmos de buscar a Deus, de vivermos uma vida de oração, de vivermos para a glória de Deus. Vamos ao tema de hoje? Comodismo, uma atitude perigosa. O nosso texto base está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11 e 12, que diz assim: Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Comodismo. Comodismo é se acomodar com algo ou com uma situação. Diz o dicionário que comodismo é a atitude de pessoas egoístas que só pensam em si próprio. Já o acomodado é aquela pessoa que vai na conveniência, é conveniente, é pacífico, é como se estivesse deitado e sossegado. Quando nós nos acomodamos, nós corremos o risco não somente de nos afastarmos de Deus, mas nós corremos o risco de não recorrer à ajuda de Deus. E olha, corremos o risco de entristecer Deus, de dar a nós a glória, ao invés de dar a Deus. Isaías 42:8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Olha como é perigoso o comodismo, porque eu posso achar que o que eu tenho, eu consegui porque eu me esforcei, por mérito meu. Eu deixo de dar a Deus a glória devida. O comodismo, ele me traz uma estabilidade, ou a própria estabilidade da vida, ela me traz o comodismo, e ocorre realmente quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo. Após a tempestade, o que vem? A bonança, e só queremos fazer o quê? Desfrutarmos da bonança que estamos vivendo. No nosso versículo-chave, nós vemos Paulo fazendo menção do povo de Israel. Bem como quando eles estavam como escravos lá no Egito, eles se acomodaram. Tanto que diante da falta da água, da comida, eles traziam: por que não nos deixaste lá no Egito? Né? Então eles estavam acomodados àquela situação, estavam acomodados à situação de sofrimento. E é interessante que Paulo ele traz isso justamente para nos mostrar as consequências que o povo de Israel teve. Sempre, até por causa do comodismo, eles traziam, faziam e tinham uma atitude de murmuração. Está escrito na Bíblia: aquele que está em pé, olhe, não caia, mas fique atento, pois se tirarmos os nossos olhos do Senhor, nós corremos um grande risco. Vamos dar um exemplo de um homem, Abraão. Abraão, ele vivia em Ur dos Caldeus quando ele foi chamado por Deus. Vamos ver Atos, capítulo 7, verso 2. E ele disse, quem estava dizendo é Estevão, tá? Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, ele estava lá em Ur dos Caldeus. E Estevão, quando ele explica isso para os judeus, ele quer trazer justamente a história até chegar em Jesus. E Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus e vai habitar em Harã. Lá eles ficaram, até que o pai de Abraão, Terá, morreu. Atos 7:4. Olha que interessante que tem coisas que nós lemos na Bíblia, mas tem um momento que Deus quer chamar a nossa atenção para isto. Então, Atos 7:4 fala assim: Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, que é lá em Canaã. Mas Abraão, ele tinha um projeto. Quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele ia para uma terra onde o Senhor ia mostrar. Ele iria justamente para Canaã.
Arã, e lá em Arã ele se acomodou porque ele habitou em Arã. Não era esse o projeto, não era essa a ordem que Deus deu para ele. Ele parou em Arã, ficou lá, se acomodou, habitou lá, até que o pai dele veio a falecer. Após a morte do pai, aí ele se moveu e aí ele voltou ao que Deus tinha mandado ele fazer. Sai da tua terra e da tua parentela. É muito comum nós nos acomodarmos a nossa vida e não queremos desprender daquilo que está confortável. Não queremos sair da zona de conforto, mas obedecer a Deus é a melhor coisa. Vamos ver outro personagem, Moisés. Moisés, ele era da tribo de Levi. Ele foi criado pela mãe dele, mãe que gerou ele, a Joquebede. E quando ele cresceu, aí sim ele foi morar lá no palácio do Egito, até como providência do Senhor. Moisés foi tido como filho da filha de Faraó. Olha que título, hein? Mas quando ele fez 40 anos, ele foi visitar os irmãos dele, os irmãos hebreus. Atos 7:23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Olha que interessante, ele ficou 40 anos, eu não sei com quantos anos que ele saiu da casa de Joquebede e foi morar lá com a filha de Faraó. Nós vamos supor assim que tenha ido com 10, com 15 anos. Ele ficou um tempão até ele tomar alguma atitude. Ele estava acomodado um pouco no palácio e depois, quando isso aconteceu, ele sai e vai lá ver os irmãos dele, ele viu um egípcio maltratar um hebreu. Sabe qual foi a atitude dele? Agiu. Ele matou aquele egípcio. Porque ele matou, ele teve que fugir de Faraó, né? Ele ficou no deserto, lá no deserto ele se casou com Zípora, ele teve 2 filhos e ele começou a pastorear o rebanho do sogro dele, o Jetro. Ele se acomodou. Ele ficou 40 anos lá em Midian, naquele deserto, até Deus falar com ele. Ele estava no deserto, mas ele estava tranquilo e acomodado. Mas ele sabia que ele tinha uma missão. Êxodo 3:1, olha só. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Tem horas que é somente Deus para nos tirar do comodismo, para nos tirar da zona de conforto. Moisés sabia que o povo dele, os irmãos dele de sangue, os irmãos dele hebreu, estava sofrendo lá no Egito. Mas ele estava em Midian, estava até com medo de voltar. Aí Deus teve que falar com ele. E Moisés, ele foi e libertou o povo de Israel do Egito. Deus estava com ele. Tem horas que Deus tem que sacudir para sair do comodismo. E quando estava fazendo isso, aí Deus falou assim, é por isso que a gente vive luta. É por isso, porque senão nós nos acomodamos e nós temos essa facilidade. Sabe qual é o perigo do comodismo? Vamos pensar um pouquinho em Davi. Davi, rei de Israel, Israel estava fazendo guerra e Davi estava lá no palácio, acomodado, tranquilo. Davi se levanta, lá no terraço ele olha, né? E tem uma linda mulher se banhando. Vamos ver? 2 Samuel 11:2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Olha o comodismo de Davi. Os homens estavam na guerra, ele estava lá tranquilão. Sabe qual foi a consequência? 2 Samuel 11:5. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Está grávida de quem? De Davi, porque quando Davi viu, ele mandou buscar ela e ele teve relação com ela e ela concebeu. Sabe onde estava o marido dela? Porque ela era uma mulher casada, estava lá na guerra, guerreando. Quando Davi soube que Betseba estava grávida, ele manda trazer Urias. E ele fez de todo jeito para que Urias se deitasse com Betseba e aí até assumisse, né, o filho. Mas não deu certo. Urias não aceitou
ir para a casa dele. E aí Davi teve que mandar Urias voltar para a guerra. Mas sabe como que ele mandou? Segundo Samuel 11:15. Davi escreve uma carta para Joabe. Então vamos lá? Escreveu na carta dizendo, olha o conteúdo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Olha a consequência desse comodismo de Davi. Teve o adultério e mandou assassinar Urias. É por isso que nós sempre estamos em movimento, nós sempre temos que estar tentando fazer o melhor de nós para agradar a Deus. Vamos ver outro rei, Roboão. Lembra de Roboão? Roboão, ele era filho de Salomão. Salomão era filho de quem? De Davi. Então vamos lá. Segundo Crônicas 12:1. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Olha só, Deus abençoa Roboão, ele se estabelece como rei, ele já tinha conquistado o respeito do povo, ele estava fortalecido, estava vivendo em tempo de paz, ele se acomodou, acomodado como rei. Estava lá tranquilão. O que ele faz? Deixa os caminhos do Senhor. E seguindo ele, todo o povo de Israel deixa os caminhos do Senhor. Vamos ver a consequência? Segundo Crônicas 12:5. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque. Sisaque era o rei do Egito, e vamos ver. E disse-lhes, assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então a gente vê, eles estavam em aperto, porque agora estava guerra, né? Eles estavam em aperto, eles vão buscar o Senhor, eles se humilham perante o Senhor e o Senhor os ajuda. Veio a luta, se humilharam diante do Senhor e o Senhor, Deus tremendo, na sua infinita misericórdia, os ajuda. O exército de Sisaque, lá do Egito, levou os tesouros que tinha lá em Jerusalém, mas não matou e não fez guerra. Roboão e o povo de Israel ficaram como servos de Sisaque. Anos mais tarde, ele se acomoda, né, nessa situação. Novamente, Roboão se fortalece e novamente, acomodado, deixa o Senhor. Para de andar nos caminhos do Senhor e provoca a ira do Senhor. Segundo Crônicas 12, verso 13 e 14. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Porque Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém. A cidade que o Senhor escolheu, dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome da sua mãe, Naamá, Amonita, e fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar o Senhor. É por isso que é muito perigoso o comodismo. A acomodação, ela me faz viver tranquilamente e deixar o Senhor. É um risco que todos nós corremos. Então nós temos que estar sempre atentos. O que o comodismo de Roboão fez com ele e com todo o povo de Israel? Se afastaram, deixaram de depender de Deus. Desagradaram a Deus, quebraram a aliança que tinham feito com Deus, foram infiéis a Deus. E aí, quais foram as consequências? Perderam tudo que tinham conquistado, perderam prestígio, perderam respeito e perderam propriedades, bens financeiros. O pior, eles perderam a comunhão com Deus. Se acomodar é um perigo, porque eu passo, na verdade, fazer o que agrada a mim mesmo. Lembra que é um comportamento egoísta? Eu tenho que estar satisfeito, mas não é assim que nós que servimos o Senhor temos que viver. Nós temos que viver para agradar a Deus, para a glória de Deus. E o comodismo, ele traz isso. Ele faz o homem viver no seu mundinho. Faz o homem não crescer espiritualmente. Como é bom nós crescermos espiritualmente. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento que, gente, dá pra gente se aprofundar mais na palavra, nos estudos, na oração, no jejum. Se acomodar nos faz afastarmos
disso. Nós vivemos para o aqui e o agora. E sabe o que os acomodados usam como desculpa? Tipo, mas eu já canto na igreja, ou eu já oro, eu já vou na igreja, eu não posso ir na igreja, eu já tô tão velho. Várias desculpas para se manter na zona do conforto. Mas Deus, Ele tem sempre algo melhor e algo a mais para cada um de nós. Vamos pegar um exemplo? Zaqueu. Zaqueu, ele poderia estar acomodado. A baixa estatura dele o impedia de ver a Jesus. Mas o que ele fez? Ele não aceitou o comodismo. Ao contrário, ele criou oportunidade para ver a Jesus. Ele subiu numa árvore e, como resultado, Jesus foi à casa dele. Lucas 19:5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a gente vê que Zaqueu, porque ele não quis ser, não aceitou, ao contrário, ele rompeu com o comodismo, ele teve salvação. Olha que tremendo. Vamos ver Pedro. Após a morte de Jesus e a decepção que Pedro teve com o próprio Pedro, porque ele negou a Jesus, ele voltou ao que ele já conhecia, ele voltou ao que era confortável, o que ele já sabia fazer, ele voltou a pescar. Era cômodo, assim como é cômodo para nós fazermos o que a gente sabe fazer. Vamos ver João 21:3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Ele disse para os discípulos. E alguns discípulos disseram também: nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Você lembra da primeira pesca maravilhosa? Esta agora é a segunda. João 21:6. É tremendo a gente entender como Deus trabalha. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Olha que tremendo. Mas à noite, após o jantar, Jesus chama Pedro. E Jesus pergunta para Pedro se Pedro o amava. Perguntou 3 vezes, lembra? Pois era necessário cuidar das ovelhas de Jesus. João 21:17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. É interessante até se a gente for comparar a primeira pesca com a segunda pesca. É como Jesus falou, lembra lá na primeira pesca? Eu falei agora, você não é mais pescador de peixe, você é pescador de almas. E aí Jesus traz isso à memória. É lindo você entender. E o chamado de Jesus a cada um de nós é para não ficarmos no comodismo, acomodados com aquilo que nos parece bom, essa zona de conforto, com aquilo que nos traz prazer. Mas o nosso chamado é para fazermos a obra do Senhor. Lucas 9:23 diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então é justamente isso, vamos seguir a Jesus. Aí você pode falar para mim assim: mas eu não posso fazer nada, principalmente agora, não dá para entregar um folheto, mas você pode orar. Orar você pode. Ligar para alguém, falar de Jesus, perguntar se está bem. Você pode, é fazer a obra. Não podemos nos permitir estarmos acomodados a este mundo, amoldados a este mundo, e nós nos acomodamos com a situação ruim, com a situação boa. Esse é o ser humano, mas nós devemos sempre estar com os nossos olhos fixos em Cristo e fazermos o que Ele fala para nós fazermos. Olha, não adianta darmos desculpas. Lucas 14:26. Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, irmãs, até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, olha que Jesus fala, não pode ser meu discípulo. Então nós temos que ter o amor alimentado todo dia, nós temos que amar a Cristo acima de todas as coisas. Mateus 19:29 diz assim: também, todos aqueles que tiverem deixado, olha só,
casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. É justamente isso que Jesus quer que nós façamos, que nós tenhamos amor a Ele, tenhamos amor à obra dEle, trabalhemos para Ele, cuidemos das coisas dEle, porque, além da promessa da vida eterna, porque é esse o nosso chamado. O Senhor Jesus te abençoe, o Senhor Jesus te ajude. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.